Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza, esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Eu hoje vou falar aqui de uma banda escocesa lá de Edimburgo, formada em 1996. Uma banda que teve um certo status cult aí na virada do milênio, mas que depois não teve uma carreira muito longa, não completaram nem 10 anos de carreira, mas deixou trabalhos interessantes, eu gosto, principalmente dos primeiros álbuns, que é a Be The Band. E eles começaram, como eu falei, em 1996 como um quinteto. Então a gente tinha aí o vocalista e guitarrista Steve Mason, a gente tinha o baterista Robin Jones e o tecladista e também DJ John McLean. Esse era o núcleo da banda. Inicialmente eles tinham mais um guitarrista, era uma banda com dois guitarristas, que era o Lon Pigeon e o baixista Steve Duffel. Porém, esses dois últimos, o Steve Duffel baixista e o Lon Pigeon guitarrista, não chegaram a gravar nada com a banda, saíram no ano seguinte e eles decidiram ficar apenas com uma guitarra e no lugar de Steve Duffel eles chamaram o baixista Richard Greentree, que alguns considerei como responsável por arquitetar o som da Be The Band, já que eles passaram a gravar apenas com ele. Então em 1997 eles lançaram o primeiro EP deles, que é esse aqui, o Champion Versions, esse que está aqui, com 3 canções assim, meio folk, meio psicodélicas um pouco, bem nesse estilo. A gente tem aqui Dry the Rain, I Know e B+A, as 3 canções desse álbum aqui. E Dry the Rain ficou famosa porque foi incluída na trilha sonora do filme Alta Fidelidade, até toca durante o filme, então isso deu uma projeção aí à banda. E alguns compararam o estilo deles com o Syd Barrett, com o Happy Mondays também. Eu me lembro que, apesar da crítica internacional elogiar bastante, a primeira vez que eu ouvi falar na Be The Band foi numa resenha da revista Bis. E ali desceram o pau na banda sem dó nem piedade. Mas eu fiquei curioso para ouvir. E quando eu ouvi, me apaixonei pelos 3 primeiros EPs, que eu vou explicar o porquê disso. Em 1998, eles lançam o segundo EP, que é esse aqui, que é o The Petty Petty Sound. Também aqui com 4 faixas, já no caso. Aqui a gente vai ter Inner Meet Me, também segue uma linha parecida com as canções do primeiro EP. Na verdade, o primeiro EP tem 4 canções, eu esqueci I Know também, são 4. E depois The House Song, ele já mostra aí uma influência do hip hop, principalmente, do rap, que são estilos musicais que eu particularmente não aprecio, mas sabendo trabalhar bem, como foi o caso aqui, ficou legal. Eu gosto dessa canção aí, tem um pouco mais de 7 minutos, e é meio viajandona também. Depois a gente tem uma canção ainda mais viajada, com mais de 15 minutos de duração, que é Monolith. Essa é meio inclassificável, é só ouvindo para tentar entender mesmo. E depois, uma das melhores músicas que eles já fizeram, na minha opinião, uma música também bem folk psicodélico, bem nesse estilo, que é She's The One. Para mim, uma das melhores. E ainda no mesmo ano de 1998, eles lançaram o terceiro EP deles, que é esse aqui, Los Amigos del Beta Bandidos. Também com 4 canções, aqui completamente de folk, com alguma coisa de psicodelia, mais ou menos. Aqui é um disco bem folk mesmo, lembra alguns casos, lembra aí Van Morrison, o Tim Buckley do início de carreira. Mas a gente tem 4 canções maravilhosas também, que esse em termos de coesão, eu acho o mais coeso desses 3 primeiros EPs. A gente tem aqui também 4 canções, tem Push It Out, depois It's Over, Dr. Baker e Needles in My Eyes. 4 canções aí que dá para você ouvir tranquilamente, são perfeitas para você ouvir aí num domingão de sol, não muito quente, aqueles domingos assim mais de outono, assim, com tempo ensolarado, ouvindo deitado numa rede, com natureza por perto, fica perfeito você escutar esse EP aqui. E o bom de tudo isso é que esses 3 EPs foram reunidos num único CD, que é o que eu tenho aqui, que foi chamado imaginativamente de The Three EPs, que é esse aqui. Tem aqui os símbolos dos 3
EPs. Aqui uma contracapa bem ao estilo da sonoridade do grupo, meio onírica mesmo. Aqui o CD. Vou mostrar um pouquinho o encarte aqui também. Certo? Aqui vou mostrar para vocês. E aqui falando dos EPs. Então, apesar de ser uma coletânea, ela funciona muito bem como um álbum mesmo, um álbum cheio. Poucas coletâneas acho que tem essa propriedade aqui de soar como um trabalho único, como se fossem músicas para um único disco. Outro álbum que me vem à mente é o Unlimited Edition do Can, que eu já resenhei por aqui também, mas isso aqui funciona demais como um álbum cheio, um álbum com canções trabalhadas e gravadas especialmente para ele. Não é o caso, mas funciona perfeitamente nessa base. Para mim, um dos grandes álbuns de 1998, acho que 99, se não me engano, que foi lançado, é esse aqui. Isso aqui é o santo graal do folk psicodélico noventista, na minha opinião. O primeiro álbum cheio deles mesmo veio em 1999 e é um álbum que à primeira vista me decepcionou bastante, não vou negar não. Mas hoje eu sou bem mais condescendente com ele, apesar de não ter o brilho do The Three Piece. O primeiro álbum, para valer deles mesmo, chamado apenas The Be The Band, com o nome da banda, que é esse aqui. E aqui tem o nome da banda, está escrito num adesivo aqui, e a capa não faz uma referência ao nome deles, aqui. Então, como eu falei, quando esse álbum saiu em 1999, eu fiquei bem decepcionado, porque eles largaram um pouco mão dessa influência de folk psicodélico e investiram mais no hip hop, no rap e um pouco de funk também. Que eu acho que eu gostava mais, eu sempre gostei mais quando eles pesavam a mão na psicodelia e no folk. Mas com o tempo eu aprendi a gostar desse álbum sim. Hoje em dia eu posso falar que eu gosto dele. Eles já abrem com uma música The Be The Band Rap, que é uma música bem maluca, mais ou menos que narra a saga da banda aí. It's Not Too Beautiful já é uma música mais, até lembra um pouco progressivo, tem mais de 8 minutos de duração, tem cordas, arranjos de cordas meio viajantes também. Simple Boy já é uma música, uma batida mais hip hop, mas com uma atmosfera mais melancólica. Depois temos Round the Band, que é uma música que até chegou a veicular clipe da MTV, uma música meio bobinha, meio assim, como é que eu posso falar? Lembra algumas músicas até um pouco meio infantis, mas ficou legal. Depois temos Dance Over the Border, que é mais funkeada, aqui bem mais funkeada e com o uso daquela batida com a boca imitando batidas, tal da beatbox. Depois temos Broken Up a Ding Dong, que já é uma música só com violão também, e pega um pouco de guitarra no final da música também, e percussão. É uma música que lembra até uma música meio cigana um pouco. Depois as duas que eu menos gosto são a Number 15 e Smiling, que daí que eles carregam mais nesse lado mais hip hop no caso, que não me agrada tanto. Depois The Hard One, que são mais de 10 minutos de canção, que eles desconstruíram a música Total Eclipse of the Heart da Bonnie Tyler. Eles começam com a linha de baixo, depois eles fazem sampleadas assim de pedaços da música e deram uma subvertida completa. Eu acho que a música mais divertida inclusive é essa, apesar da duração. E depois finaliza com The Call's Wrong, que é uma música mais de coral, com um órgão meio proeminente, mas que eu não acho tão interessante assim. Mas esse é o primeiro álbum de verdade deles, chamado também The Be The Band. Daí eles chegaram em 2001 com o segundo álbum deles mesmo. Eles fizeram alguns EPs que eu não tenho aqui, infelizmente, alguns singles também, que a maior parte das canções estavam nos álbuns, mas algumas não. Então aqui vem 2001 Hot Shots 2. Aqui. E aqui nesse álbum aqui, ele tem um encarte um pouco mais elaborado. Até meio que em formato de pôster aqui no caso. Aqui eles meio que, eles não
certamente eles não criaram, mas eles meio que reavivaram um gênero que estava meio esquecido, que era o Space Folk, que é músicas com uma base acústica, com um núcleo acústico, mas cheio de efeitos eletrônicos. A gente tem isso nas músicas como Human Being, Broke, Quiet, Life. Life já é mais um estilo meio Portishead, um estilo assim como Squares, que é a música que abre o disco também. Mas Broke também teve um videoclipe que também foi veiculado com uma certa frequência na MTV, onde eles se fantasiam meio que de Jedis aí, no caso, enquanto com uma deusa indiana meio maluca. E também é um clipe bem estranho. E tem uma melancia também, é um fator importante no álbum. Procurem depois aí na internet que vocês vão ver Beat a Band Broke, vocês vão ver aí esse videoclipe. Então aqui eles meio que reavivaram o gênero Space Folk, como eu falei, músicas com núcleo acústico, mas com efeitos eletrônicos bem evidentes. E também alguma coisa meio Portishead, que era uma banda que estava bombando ali em 2001. No caso de Squares, no caso de Life, por exemplo, que segue essa pegada. E por fim, o último álbum deles é de 2004. Eles ficaram aí 3 anos sem lançarem álbuns, que é o Heroes to Zeros. Acredito que esse título aí faça referência ao Zero the Hero, da saga da Radio Gnome Invisible do Gong, que tinha um herói chamado Zero, entre parênteses The Hero. Então aqui o CD, que é a capa mostrando como se fossem super-heróis mesmo. Aqui é a contracapa. E aqui eu acredito que seja o álbum que tem a pegada mais roqueira. Eles apostam mais no rock, como por exemplo na primeira faixa, que é Assessment. Também eles fizeram uma excelente versão dessa música num programa do Jools Holland. Eles tocaram Assessment por lá. Também, no caso aqui, você tem algumas incursões a música tipo estilo mais Beatles ou Oasis, para os mais moderninhos, como Wonderful. E os Beatles são citados nominalmente aqui. Na canção Space Beatle, que é uma canção chamada Space Beatle, que é meio atmosférica, uma música meio espacial também, o próprio nome já diz. Mas temos aqui, por exemplo, Outside, que é outra música bem estilo roqueiro também, que foi lançada como single. Aqui dos 3 álbuns, acho que é o que menos fez sucesso, é o que menos o pessoal lembra, apesar de eu gostar bastante de Assessment e de Space Beatle e de Outside. Essas 3 canções são bem interessantes. Mas o resto não é muito memorável. No caso aqui, eles já estavam meio que desanimados com a falta de... A crítica sempre elogiou, mas o sucesso comercial nunca veio. Então aqui me parece o registro de uma banda já cansada. E tanto que no ano seguinte eles encerraram as atividades. Acredito eu que desiludidos tanto pela falta de sucesso, como por diferenças criativas entre eles, acredito eu. Então aqui... Heroes to Zeros, o último álbum da Beat a Band de 2004, que eu não considero assim tão à altura dos outros, apesar de conter bons momentos também. E infelizmente algumas canções foram lançadas apenas como singles ou em EPs. Eles tiveram outro EP em 99 também. Até hoje estão indisponíveis aí em coletânea. Seria interessante lançar uma coletânea e lançar uma box com esses 4 álbuns, com os 3 EPs, mais os 3 álbuns. Mas eu acho que até inclui algumas outras faixas bônus aí de canções que não apareceram neles, mas não são todas. Então eu não tenho a coleção completa, as obras completas da Beat a Band, falta uma musiquinha ou outra. Mas eu escuto bastante, principalmente o The 3 EPs. Isso aqui é um bálsamo para ouvidos cansados da mesmice, com certeza. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!